Fala, meus amores, boa noite! Início de semana e aqui estamos com o nosso raciocínio lógico, o que realmente cai e como gabaritar. Gente, você vai perceber na aula de hoje, em algumas questões, o quanto é importante você estar antenado. Eu vou mostrar coisas aqui que você não encontra em nenhum lugar. Como é importante o estudo, né? E o respeito ao aluno. E veja, a partir da aula de hoje, as aulas elas ficarão gravadas se nós atingirmos aí uma quantidade aí de comentários e likes legal. Gente, porque isso é muito importante. Eu vejo vários canais e nós não fazemos isso. Joga lá, tira a aula. Às vezes não bota nem material. Deus o livre fazer isso. Aqui vocês mandam, né? Mas tem que ter a reciprocidade. A gente ajuda de um lado e vocês ajudam de outro. Não quero pix de ninguém, não quero contribuição nenhuma. Só vou mandar um dinheiro. Sempre tem gente que oferece. Não quero, não. Só um like, não dói o dedo. E comenta aí, segue nosso Instagram. E outra, vários eventos agora, você só poderá ver se você tiver inscrito no canal. Né? Tem muita gente que assiste a aula e nem inscrito no canal está, tá? Então a gente já está providenciando tudo isso porque é muito importante, gente. Isso aqui, tá? Essa aula vai ser porreta essa semana. Várias aulas a depender de vocês. Ô professor, sim, reciprocidade, gente. Aula aqui direto, né? Com várias questões, com tudo do que há mais atualizado. Aqui nós somos uma família, tá? E entra no grupo que tá na descrição, gente, do vídeo, porque lançamento aí chegando do nosso curso de matemática do zero, do nosso curso de raciocínio lógico do zero. Então, vamos embora. Galera, tá aí o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Questões. Gente, questãozinha aí da banquinha que vem elaborando vários concursos, ó. FGV, questão para analista. Vamos embora. Visitando certa cidade, João afirmou que todos os táxis desta cidade são brancos, tá? Ele afirmou que todos os táxis desta cidade são brancos. A negação lógica da afirmação de João é, galera, o que é que eu sempre digo a vocês, ó, o todo, ele é muito, é algo que generaliza. Nunca eu vou negar o muito com o muito. Nunca você vai negar o todo com nenhum. O nenhum é muito, ele generaliza. Ó, nunca você vai negar o todo com o próprio todo. Tá aí. Vamos lá. Gente, uma maneira de negar o todo é colocar o nem na frente. Você poderia dizer, nem todos os táxis dessa cidade são brancos. Mas quase não aparece. Você pode negar o todo colocando o nem na frente. Tranquilo? Mas nunca vai negar o todo com o próprio todo e o todo com o nenhum. Vamos lá. Professor, e como é que eu nego o todo? Lembra que eu disse? É só lembrar de Vera Verão. Vera Verão era aquele morenão alto, bem engraçado, que ele dizia bem assim, epa, bicha não, eu sou uma quase mulher. Gente, a negação do todo é, epa, bicha não, eu troco todo por existe, ou eu troco todo por pelo menos um, ou por algum e nego o verbo. E ainda você pode substituir, ó, por a. Então, ó, vou trocar o todo por pelo menos um e vou negar o verbo. Onde tem são brancos, eu vou negar. Ou seja, pelo menos um táxi dessa cidade não é branco.
Algum táxi não é branco. Pelo menos um táxi não é branco. Existe ao menos um táxi que não é branco. Há táxi que não é branco. Resposta, letra E de eu vou esbagaçar a FGV. Gente, FGV está elaborando aí vários concursos. Vem o concurso do IBGE, que a gente vai lançar também. Então, tá aí. Troco todo por pelo menos um, algum, existe e nego o verbo. Gente, próxima. Ó, cuidado, galera, com questõezinhas que tem o texto muito grande, tá? Aproveito aí, gente. Tá aí na tela, ó. Acesse nosso site aí, vários cursos, já entrando aí outros cursos novos. E para quem não me conhece, tio Sormani na área, fazendo você destruir com requintes de crueldade, pisar nas questõezinhas, nas banquinhas, porque aqui a gente chama a banca no diminutivo, não é Consulplan, é Consulplanzinha, não é FGV, é FGVzinha. Olha que questãozinha aí, legal, do Instituto Consulplan. Durante a análise de um relatório de alocação pessoal em um setor administrativo, o gerente de planejamento afirmou: nenhum colaborador terceirizado atua nesse setor. A diretoria solicitou que a equipe de controle interno verificasse a consistência dessa afirmação, utilizando os princípios da lógica proposicional, com o objetivo de garantir a veracidade dos dados apresentados nos relatórios gerenciais enviados à superintendência. E aí diz: para confirmar ou refutar a fala do gerente, é necessário identificar a negação lógica, dessa afirmação apresentada. Diante do exposto, assinale a alternativa que expressa corretamente a negação da afirmação citada anteriormente. Galera, veja, ele quer simplesmente a negação dessa proposição, que tem qual termo? Nenhum. O nenhum também é muito, é algo que generaliza. Eu não posso negar o nenhum, com o todo. Eu não posso negar o muito com o muito. Você não pode negar o nenhum com o próprio nenhum, o nenhum com o todo. Professor, como é que eu nego o nenhum? Vamos lá. Se eu digo aqui, nenhum homem é fiel. Aí vai ter gente que vai levantar a mão e vai dizer bem assim, epa, o meu é. Pronto, gente, já negou. Fale isso na frente de minha esposa. Nenhum homem é fiel. Ela vai dizer bem assim, epa, o meu é. Já negou. Se existir pelo menos um homem que é fiel, tá negando que nenhum homem é fiel. Ou seja, para negar o nenhum, ou você troca por existe, ou troca por pelo menos um, ou por algum, ou por a, e mantém a frase. Eu não vou negar o verbo como eu faço com a negação do todo. Então, troco nenhum por quem? Algum, pelo menos um, existe, a, e mantém a frase. Ou seja, nenhum colaborador atua nesse setor. Ou seja, algum colaborador atua nesse setor. Ele aqui negou. Não. Se fosse a negação do todo,
Aí você trocaria o todo por algum e negava o verbo. Para negar o nenhum, você troca por algum, por pelo menos um, por existe, por a e mantém a frase. Poderia aparecer na prova assim: pelo menos um colaborador atua neste setor. Existe ao menos um colaborador que atua nesse setor. Então, para negar o nenhum, eu troco por epa e mantenho a frase. Questãozinha, gente, agora, ó, super recente. Vamos embora. Gente, a questão 3, Sebrasp. Se o condenado não for reincidente em crime doloso, tiver bons antecedentes e tiver cumprido mais de um terço da pena, pedirá o livramento condicional. Com base na proposição P precedente, julgue o item que se segue, considerando apenas os aspectos atinentes à lógica sentencial da proposição. A tabela verdade associada à proposição P possui mais de 15 linhas. Cuidado, tá, gente? Ele pode chamar linhas de valorações possíveis VOF. Quantas valorações possíveis VOF essa proposição tem? Quantas combinações possíveis VOF essa proposição tem? É o número de linhas. E, gente, como é que eu calculo o número de linhas? Não é 2 elevado a n. Esse n não é o número de proposições simples que eu tenho, distintas? Não é o número de ideias diferentes que eu tenho? Vamos lá. Vamos contar aqui, ó, quantas ideias distintas eu tenho. A primeira, o condenado não é reincidente em crime doloso. A outra ideia, o condenado tiver bons antecedentes. A outra, o condenado ter cumprido mais de um terço da pena. E a outra ideia, o condenado pedirá o livramento condicional. Quantas ideias distintas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 proposições simples. Então, o meu N é 4, ó. É multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Ele diz que é mais do que 15. Item o que, gente? Correto. Chupa FGVzinha. Tá vendo, gente? Que beleza pura. Só alegria. Vamos para a próxima. Gente, essa questão 4, né? Que está dentro da parte de raciocínio lógico-matemático de análise combinatória, foi uma questão super interessante. Vamos lá. Durante o treinamento oferecido por uma escola de governo, servidores públicos participaram de uma dinâmica de raciocínio lógico voltada ao desenvolvimento de competências analíticas úteis para a organização de processos internos. Os servidores deveriam descobrir de quantas formas diferentes seria possível, reorganizar as letras da palavra ramalho, respeitando o quê? A condição de que as vogais e as consoantes aparecessem sempre intercaladas. Vogal, consoante, vogal, ou então consoante, vogal, consoante. Com base nisso, quantos anagramas distintos
da palavra ramalho satisfazem essa condição. Gente, ele falou em anagramas, né? Anagramas são palavras que eu obtenho trocando as letras de posição, né? Embaralhando, reorganizando as letras. Só que veja o seguinte, ó. Ramalho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E veja, ele quer intercalar vogais e consoantes. Só para que você entenda, ó. Quantas consoantes eu tenho, ó? R, M, L, H. Eu tenho 4 consoantes. E quantas vogais eu tenho? 1, 2, 3. 3 vogais. 3 vogais. Eu tenho 4 consoantes, tá? 4 consoantes e 3 vogais. Gente, você concorda que para que eu intercale vogais e consoantes, eu tenho que começar por consoante, já que tem mais? Porque se eu fizesse assim, vamos lá, ó. São 3 vogais, né? Vogal, consoante, porque eu tenho que intercalar sempre vogais e consoantes, tá? Então, vogal, consoante. Aí, vogal, consoante. Vogal, consoante, vogal. Se eu começar por vogal, seria isso. E aí você percebe que o que é que acontece aqui, ó. Ia aparecer, eu começando por vogal, 4 vogais, mas eu não tenho 4 vogais. Eu tenho 4 o quê? Consoantes. Então, para que eu distribua isso intercalando, eu tenho que começar por aquela quantidade que tem mais, é pelas consoantes e não pelas vogais. Porque para que eu comece com as vogais, eu teria que, para intercalar vogais e consoantes, ter 4 vogais. E eu só disponho de 3. Por isso que essas questões de intercalar, você começa sempre pela maior quantidade. Agora veja, ó. Vamos lá. Se eu pego e faço isso, ó. Vamos lá. Ó. Eu vou começar intercalando pelas o quê? Consoantes, que aparece mais. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar aqui uma configuração possível, tá? R. Aí vem uma vogal. Aí M, uma consoante. Certo? Então, uma consoante, M. Aí agora vem uma o quê? Vogal. E agora vem o quê? Uma o quê? Consoante. Uma consoante. E agora vem uma o quê? Vogal. E por último, uma o quê? Consoante. Gente, só que essa é uma configuração possível. Tá vendo que eu começando, ó, por consoante, tá vendo, ó? Consoante, vogal. Consoante, vogal. Consoante, vogal, consoante. Só que veja, ó, deu certo, eu tô alternando aí quem? Consoante e vogal. Por isso que eu tenho que começar por quem tem mais, que é consoante. Só que veja, ó, essa é uma configuração possível. Por exemplo, começando com a consoante R. Mas eu poderia começar com a consoante M. Por exemplo, ó, esses dois eles podem trocar de posição. Esses dois aqui podem trocar de posição. Esses dois aqui, ó, podem trocar de posição. Eu posso trocar de posição quem? O R com quem? Com H. Ou seja, eu posso permutar as consoantes entre si. Quantas consoantes eu tenho?
Uma, duas, três, quatro. Eu tenho repetição de consoantes? Não. Então eu vou fazer uma permutação de 4, que isso é quem? 4 fatorial, que é quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Probleminha de anagramas é permutação. Só que, gente, eu posso permutar as vogais entre si. Por exemplo, eu posso trocar essa vogal aqui com essa. Tá? Eu posso trocar de posição, ó, essa vogal com essa. Só que eu posso trocar essas duas de posição, que não vai mudar. Exatamente por quê, gente? Porque eu tenho repetição. Então, eu posso permutar entre si as vogais. E quantas vogais eu tenho? Uma, duas, três. Só que eu tenho repetição, né? De vogal. A repetição do A quantas vezes? 2 vezes. E, gente, como é que eu faço permutação com repetição? Em cima o todo, 3 fatorial. E embaixo que se repete, 2 fatorial. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Quem é 2 fatorial? 2. 6 dividido por 2, 3. Então, ó, permutei as vogais entre si, só que lembre, tem repetição do A 2 vezes, e permutei as consoantes entre si. Porque aqui eu comecei com a consoante R, mas eu podia começar com a consoante M, com a consoante L. Então, permuto nos seus lugares as consoantes e as vogais. É só multiplicar, né? 24 vezes 3 dá quanto, gente? 72, ó. Resposta: Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Show de bola! Beleza pura? Tranquilidade? É isso aí. Vamos embora aí, ó, quebrar a banquinha. Tranquilo, né? Vamos embora. Vamos para próxima questãozinha. Uma questão, gente, bem interessante, tá? Uma questão bem interessante. Vamos lá. Questão, ó, número 5. Vamos lá para a questão aí, ó. Número 5. Ó, durante uma reunião pedagógica, o coordenador afirmou: o aluno será aprovado a não ser que falte a avaliação. Tranquilo? E aí ele diz: com base nessa afirmação, assinale a alternativa que representa corretamente a relação lógica expressa. Aí botou: não faltar a avaliação é condição necessária para o aluno ser aprovado. Não faltar a avaliação é condição necessária e suficiente para o aluno ser aprovado. Ó, é o que eu digo sempre, ó. As bancas, elas saem imitando umas às outras. É como se fosse assim: todo mundo nasce original e morre cópia. Ó, o que seria a não ser que? Gente, só para você entender, depois eu volto. Ó, isso aqui é um livro em inglês muito bom, tá? Eu tenho livros em inglês, eu tenho livros em espanhol, tá? Livros maravilhosos. Esse é o dedinho aí de tio Sorman, ó.
essa tabela aqui, ó, essa tabela aqui, ela traz alguns sinônimos da condicional que você não encontra em vários livros. Você não encontra em vários livros. Então, por exemplo, ó, esse P a não ser que pode também aparecer P a menos que, tá? Eu posso escrever ele como se não que, então P. Tranquilo? Então, gente, esse aí, ó, P a não ser que, tá? Eu posso escrever ele como P a menos que é a mesma coisa que o quê? Que se não que, então P. Então, gente, são sinônimos, tá? Que eles aparecem e muita gente acaba perdendo na hora da prova, tá? Por quê? Porque não está acostumado. E, gente, veja o que acontece, ó. Já apareceu isso em várias provas. Em várias provas. Em provas da Sebrasp, por exemplo, tá? E aí o cara tinha que apenas se ligar aí, ó, nesse sinônimo aí. Tranquilo, gente? Beleza pura. Então, esse P a não ser que ou P a menos que, tá? Isso aqui é a mesma coisa, tá, gente? Ó, são sinônimos. A não ser, ao menos que, tá? Isso aqui é o se não que, então P. E aí, veja, ó. Tá aqui, ó. P a não ser que é o P ao menos que é se não que, então P. Então, essa frase aí, o aluno será aprovado a não ser que falte avaliação. Então, isso seria o quê? Se o aluno não faltar a avaliação, então será aprovado. Então, gente, essa era a sacada. E você tá vendo que aqui, ó, é um sim então. Então, tem uma dicasinha que eu criei, que é a dica do sem noção, que eu até digo brincando, ó. Uma mulher passa na rua e o cara fez: primeira vez que eu vejo uma boneca fora da caixa. Ela disse: sai daí sem noção. Professor, e o que é esse sem noção? S de suficiente e N de necessária. Gente, sempre que você tem o sim então, a primeira frase é a condição suficiente e a segunda frase é a condição necessária. O que está entre o se e o então é a condição suficiente. E o que está depois do então é a condição o quê? Necessária. E aí ele diz, ó, não faltar avaliação é condição necessária. Não faltar avaliação é condição suficiente. Tá fora. Não faltar a avaliação é necessário e suficiente. Não faltar avaliação é condição só suficiente. Esse negócio de necessário e suficiente é na dupla seta, na bicondicional. E aí ele diz: ser aprovado é condição necessária para não faltar avaliação. De fato, ó, ser aprovado é condição necessária para não faltar. A resposta aqui, ó, letra C de casa. Gente, tá vendo o quanto é importante você treinar
Obrigado, Daniela. É importante, gente, você treinar, conhecer a banca, né? Isso é muito importante. E veja, ó, foi uma questãozinha aí que apareceu no Instituto AOCP, mas já caiu questões desse tipo no Sebrasp. Ó, vou voltar aqui. Olha a letra D. Ele botou necessário e suficiente. Gente, essa coisa de necessário e suficiente ao mesmo tempo é só na bicondicional. Na letra L ele botou não faltar avaliação é condição necessária. Não, é condição suficiente. O primeiro é suficiente e o segundo é necessário. Então, gente, tinha que saber exatamente isso aqui. Tranquilo? Beleza? Vamos embora. Gente, e a última questão. Se 7 de setembro de 2025 cai em um domingo, então eu vou voltar, né? É passado. 2.543 dias. Em que dia da semana estávamos? Gente, os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Então eu vou pegar aqui 2.500 e quanto? E 43 e dividir por 7. Para ver quantas semanas completas se passaram. Ó, 25 por 7 aqui dá 3, né? O 4 passa. 3 vezes 7, 21. Aqui dá 4, baixo 4. 44 dividido por 7. 7 passa, né? Então 6. 6 vezes 7, 42. Dá 2, baixo 3. 23 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Sobra 2. Lembra que quando eu pego a quantidade de dias e divido por 7, você está achando a quantidade de semanas completas. Então, se você voltar 2.543 dias, eu vou ter o quê? 363 semanas completas e 2 dias. Se eu estou no domingo, quando eu voltar 363 semanas, vai ser o próprio domingo. Eita, professor, não tem resposta não. Mas cuidado, seria domingo a resposta se o resto fosse 0. Só que, como o resto deu 2, eu ainda tenho que contar 2 dias. Só que não é para frente, é para trás. Você vai voltar 2 dias. 2 dias voltando aí, o domingo. Sábado, sexta. Sexta, letra E. Resumindo, divido por 7 e o resto é que me interessa. Só que às vezes eu vou para frente. É 2 dias depois. Se fosse futuro. Mas ele quer que você volte. Volte quantos dias? 2 dias. 2 dias voltando com domingo, sábado, sexta. Resposta, letra E. Tranquilidade, gente. Se o resto fosse 0, seria o próprio domingo, porque só estariam passando o quê? Voltando 363 semanas. Gente, é isso. Galera, quem não segue o nosso Instagram, sigam. Vai ter os sorteios dos cursos, tem dicas diárias, informações de concursos que saem. Deixa o like aí, curte, compartilha, para a aula ficar gravada e a gente continuar colocando aí mais aulas para vocês. Quem não está inscrito no canal, se inscreve, porque vai ter eventos que você tem que estar o quê? Inscrito aqui no canal. Entra no nosso grupo do Telegram. E é isso, gente. Um beijão, valeu, fui!